Vamos para a solução do desafio número 4. Você foi para uma cidade onde as pessoas ou falam a verdade, os Vorks, ou falam mentira, os Freaks. E aí nessa cidade, você encontra um primeiro casal, onde esse primeiro casal diz o seguinte para você. Somos ambos freaks. Aí você fala, peraí, ambos são freaks? Será que isso é verdade? Será que quem disse isso falou a verdade, é mentira? Na segunda casa, o casal vira e fala assim, olha, pelo menos um de nós é freaks. O marido sempre fala isso. Pelo menos um de nós é freaks. Na terceira, olha, se eu sou Vork, minha esposa também é. E aí? Qual é, com base nessas afirmações, a categoria de cada uma dessas pessoas que você entrevistou até o momento? Vamos considerar a primeira frase. Ela tem nela uma ideia de um conectivo, né, lógico, muito usado em linguagem de programação, a ideia do e, uma coisa e outra. E quando a gente tem esse conectivo e, para a coisa ser verdadeira, ambos precisam cumprir com esse requisito. Ambos precisam ser verdade. Então, somos ambos freaks só vai ser verdade se ambos forem freaks. Aí a gente montou uma tabela para facilitar a nossa vida. Na primeira coluna nós temos a categoria do marido, as possibilidades a princípio. Na segunda tabela, na segunda coluna, né? Primeira coluna marido, segunda coluna a esposa, as possibilidades da categoria dela. E na terceira nós temos se vai ser verdade ou mentira a frase que a pessoa disse. O X indica que a gente vai descartar e o OK indica ser a possibilidade. Aí eu já adiantei, né? Isso só vai ser possível se o marido for freak e a esposa ser Vork. Por quê? Bem, a frase somos ambos freaks, ela vai ser falsa se um deles forem Vorks. Se o marido for Vork, essa frase é falsa, correto? Então, o marido sendo Vork, ele jamais poderia dizer essa frase. Então a gente precisa eliminar as duas primeiras linhas. A terceira linha, onde essa frase seria verdadeira, com ambos sendo freaks, um freak que mente não pode falar isso. Então nessa condição a gente vai descartar também a possibilidade dos dois serem freaks. Por quê? Porque um freak não falaria que ambos são freaks se ambos realmente fossem freaks. Pensa com calma para entender a ideia, qualquer coisa pausa o vídeo. E a última sentença, onde o marido é freak e a esposa é Vork, ele falou que ambos eram freaks, ele mentiu. Ele mentiu, um freak mente. Por quê? Porque ele é freak e a esposa é Vork. É legal porque você entende bem a ideia do e aqui a gente trabalha numa situação bem mais complexa. Então pare para pensar nessas possibilidades e analise que realmente apenas um freak com esposa Vork poderia dizer essa frase somos ambos freaks. Qualquer outra condição essa frase não seria dita. Se você quiser, pause e tente fazer essa mesma tabelinha com as outras frases para você chegar no resultado final. Vamos lá para a segunda casa. A segunda casa, pelo menos um de nós é freaks. Isso, aqui tem a ideia do ou. E isso vai ser verdadeiro se pelo menos um for freaks. Então, nós temos que a única situação onde isso é falso é a primeira, ambos sendo Vorks. Agora vamos pensar, será que um freak falaria uma verdade? Não. Então as duas linhas de baixo, onde o freak falaria isso, lembrando que é sempre o marido que está falando, a gente vai descartar as duas de baixo. Por que a gente descarta as duas de baixo? Porque um freak não fala a verdade e isso seria verdade. A primeira, a gente também vai descartar, onde ambos são Vorks. Por quê? Porque ambos sendo Vorks, isso seria falso. E um Vork não fala mentira, então não é possível o marido que fala a verdade falar que ambos são Vorks
se realmente, ou melhor, o marido que fala a verdade e a esposa sendo Vork falar que pelo menos um é Fricks, não tem como ele falar isso. Assim, a única condição em que essa frase poderia ser dita é o marido sendo Vork e a esposa sendo Frick. Ele falou uma verdade e pelo menos um é Frick, no caso a esposa. Aí nós temos aí a segunda linha. Terceiro caso é um pouco mais trabalhoso. Ele tem a ideia de uma condição. Se isso, então aquilo. As primeiras, só relembrando, o primeiro tinha a ideia de do e, né? A gente está juntando as ideias. O outro tem a ideia do ou, uma coisa ou outra. E aqui tem a ideia do se, então aquilo. Se eu sou Vork, minha esposa também é. Bem, essa frase ela só vai ser falsa se o marido for Vork e a esposa for Frick. Por quê? Porque você só pode falar que uma frase é falsa quando você tem essa ideia do conectivo se a condição que você pôs foi verdadeira e a coisa que seguiu não for. Eu vou dar um exemplo antes da gente considerar as próximas ideias. Pense assim, se chover hoje, eu uso guarda-chuva. Isso só vai ser mentira se chover e eu não usar guarda-chuva. As duas coisas precisam acontecer para ser mentira. Em qualquer outra condição, a minha frase foi verdadeira. Porque se choveu e eu usei guarda-chuva, eu falei uma verdade. E se não choveu? Eu falei uma verdade também. Porque eu não falei nada sobre o não chover. Eu dei uma ação para a condição se chover. Caso não chova, a minha frase era verdadeira. Então nós temos aqui, se eu sou Vork e minha esposa também é, só vai ser falsa se ele for Vork e a esposa for Frick. Mas a gente vai descartar essa questão, porque um Vork não fala uma falsidade. Um Frick não fala a verdade. Então um Frick jamais falaria essa frase, porque do ponto de vista de qualquer Frick, essa frase é verdadeira. Ele não é Vork, então é uma verdade. Então a gente também descarta as duas de baixo. A única situação onde essa frase poderia ser dita é o marido, que disse ela, ser uma pessoa que fala a verdade, um Vork, e a esposa também sendo. Então a gente tem que aceitar a situação onde um Vork falando sobre ele e a esposa, ambos sendo Vorks. Assim, a gente chega na conclusão. A casa 1, o marido é Frick e a esposa é Vork. A casa 2, o marido é Vork e a esposa é Frick. A casa 3, o marido é Vork e a esposa também é. Temos 2 Fricks e 4 Vorks nessas 3 primeiras casas. E agora entra a pergunta. Será que você conseguiu pensar numa questão direta para, na hora que você fizer, a pessoa já indicar para você se ela é Vork ou Frick? Tem questões bem simples que você poderia pôr. Por exemplo, levante 3 dedos e pergunte quantos dedos eu tenho aqui. Se a pessoa falar 3, quantos dedos levantados eu tenho aqui para ser mais específico? Se a pessoa falar 3, ela é um Vork, fala a verdade. Um Frick jamais afirmaria que tem 3. Você poderia ser até um pouco mais específico. Eu tenho 3 dedos levantados aqui? Aí se ela falar sim, ela é Vork. Se ela falar não, ela é Frick. Você poderia fazer um monte de perguntas do tipo, mas aí você pressupõe que ela saiba contar, saiba o que é dedo, coisas que a gente não sabe se ela sabe ou não, né? Então pense em uma questão onde ela tem que falar sobre a categoria, sobre algo que a gente sabe que ela sabe. Aí uma questão bem interessante é você pedir para ela responder sendo de outra categoria. Por exemplo, pensa numa pessoa. Você não sabe se ela é Vork ou Frick, mas você fala assim, olha, se você fosse de outra categoria, você diria que você é o quê? Se ela falar Vork, é porque ela é Frick. E se ela falar Frick, é porque ela é Vork. Monte uma tabelinha e tente descobrir o porquê disso. Você pode usar essa estratégia também para ela indicar a categoria de uma pessoa ao lado dela. Né? A sua esposa. Né? Se ela fosse de outra categoria, ela diria que ela é o quê? Vork ou Frick? Você pode adaptar essa questão
do monte de modos distintos para poder descobrir. E esse pensar sobre verdade e falso para questões onde tem a ideia do e, do ou do se e então, pode parecer bobo e dá um nó na cabeça, realmente, principalmente as primeiras vezes que você lida com isso. E mesmo depois de um tempo, às vezes, quando você fica muito tempo sem lidar com isso, também vai dar nó na cabeça. Mas são ideias legais porque elas estão relacionadas com questões de linguagem de programação, lógica de programação, e ela ajuda você a raciocinar melhor, ok? Espero que você tenha gostado desse desafio e até a próxima.